Olá galera, beleza com vocês? Eu sou o professor Mozean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para o nosso canal. Hoje nós vamos exercitar o conteúdo de geometria analítica, especificamente o tópico distância entre dois pontos. Logo após a vinheta nos encontramos. Então vamos lá resolver o primeiro exemplo. Diz assim: determinar a distância entre os pontos A, 8 e 3, e ponto B, menos 4 e 8. Gente, nesse caso, nós vemos que nem ordenadas e nem abscissas possuem o mesmo valor. Então, nós caímos lá naquele terceiro caso. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre distância entre dois pontos, está aparecendo um card aí para você assistir. Então, vamos lá. Para você determinar a distância entre dois pontos, nesse caso, que é o nosso terceiro caso da nossa videoaula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e usar a expressãozinha da distância entre dois pontos. Qual é? Distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado, tá certo? Então vamos lá calcular nesse exemplo. Nós temos que xa e xb são os primeiros valores dos nossos pares ordenados. E o YA e o YB são os segundos valores dos nossos pares ordenados, beleza? Agora basta a gente substituir, não tem mais nada a fazer a não ser substituição. Então, distância de A até B é igual a raiz quadrada, olha aqui, ó, xb, abre parênteses, quem é o meu xb? Menos 4, menos da fórmula, tá? 8, menos 4, menos 8, tudo isso aqui ao quadrado. Mas, agora eu vou fazer com os y, ó. 8, que é o YB, menos YA, que é justamente o 3, ao quadrado. Tudo isso aqui dentro dessa raiz. Muito bem. Agora vamos só resolver essa expressão numérica aí, ó. Vai ficar menos 4 menos 8, menos 4 menos 8, sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 12 ao quadrado, mais 8 menos 3 dá 5, 5 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Beleza. E agora? Vamos continuar a resolução. Distância de A até B vai ser igual menos 12 ao quadrado. Quanto é 12 ao quadrado? 144. Como está elevado ao quadrado, fica positivo. 144 mais 5 ao quadrado, 25. E nós vamos ter que a distância de A até B é igual ao quê? Raiz de 144 mais 25, 169. Olha que coisa boa, uma raiz exata. Então, que é igual a 13. Muito bem. Então, nesse caso, a distância de A até B é igual a 13 unidades, tá certo? Unidades de comprimento. Eu botei aqui um C, significa unidades de comprimento. Então, é isso, gente. Resolvemos aqui o nosso exemplo 1. Vamos para um segundo exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Determinar o perímetro, informação aqui importante, ele quer o perímetro, tá? Do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. Então, ele tem um triângulo que tem os seguintes vértices A, B e C, que estão no plano cartesiano e tem essas coordenadas aqui. O que é que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem para auxiliar essa nossa resolução, tá bom? Essa imagem, ela representa justamente o triângulo que nós temos aqui descrito pela questão. O ponto A é formado por abscissa 1, ordenada 5. É só olhar aqui, ó, abscissa 1, ordenada 5, ok? O ponto B, menos 2 e 4... Não, o ponto B, menos 2 e 1, tá aqui, ó, menos 2 e 1, também, do mesmo jeito. O ponto C, 4 e 1. Ponto C, 4 e 1, tá certo? Ó, 4 aqui, 1 aqui. E como é um triângulo, né? Um triângulo é um polígono. Se é um polígono, nós vamos ligar os pontos A, C, CB, BA, ou AB, tanto faz, tá certo? Ligando esses pontos, formamos o triângulo ABC. O que a questão quer é que a gente encontre o perímetro desse triângulo. O que é o perímetro, se não a soma de todos os lados? Então, é o que nós vamos fazer, a soma de todos os lados
desse polígono aqui. Mas para eu calcular a soma de todos os lados, eu preciso descobrir quem é a distância de A até B, de B até C e de C até A, tá certo? Nós vamos fazer isso agora. Então, precisamos primeiro descobrir a distância de A até B, depois a distância de B até C e depois a distância de C até A ou de A até C, tanto faz, a ordem não vai importar. Então vamos lá calcular a distância de A até B, né? Para eu calcular a distância de A até B, nós vamos usar aqui a nossa formulazinha para calcular, tá certo? Está aqui ela. Muito bem. Distância de A até B é o nosso primeiro passo. Então, vamos lá. Distância de A até B é igual a raiz quadrada. Olha, xb menos xa. Mas quem é o meu xb? Menos 2. A ordem importa? Não, mas vamos pegar de acordo com a formulazinha para a gente não ter erro. Menos 2, menos 1, que é o xa. Menos 2, menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais, abre parênteses. Olha aqui, ó, yb menos ya. Yb, 1. Ya, 5. 1 menos 5. Show. Isso aqui também ao quadrado, ó. Então, nós temos aí a primeira expressãozinha. Vamos lá, distância de A até B vai ser igual raiz quadrada, menos 2 menos 1. Sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 3 ao quadrado, mais 1 menos 5, menos 4. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do que tem o maior módulo, que no caso era o 5, que era sinal negativo, fica negativo. Elevado também ao quadrado. Distância de A até B vai ser igual ao quê? Olha, nós temos aqui dois números negativos elevado ao quadrado. O resultado vai ser positivo, porque o expoente é par. Então, nesse caso, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que dá 9. Mais menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que dá 16. Nesse caso, ficamos com 9 mais 16. Nós temos aí que a distância de A até B é igual a raiz de 25, que nesse caso, distância de A até B dá igual a 5. Então tá aqui a distância de A até B, tá certo? Muito bem, agora vamos descobrir a distância de B até C. Distância de B até C é o seguinte, ó. Se você observar, o ponto BC forma um segmento que é paralelo ao eixo X. Quando isso acontece, basta a gente cair lá naquele primeiro caso que a gente viu na nossa videoaula, que é fazer o quê? A distância de B até C vai ser nada mais, nada menos do que o XC menos o XB, o módulo disso tudo. Então, a distância de B até C vai ser igual ao módulo da diferença de XC e XB, tá certo? Ó, XC menos XB, tira o módulo e nós vamos descobrir quem é a distância entre esses dois pontos. Isso porque esse segmento é paralelo ao eixo X. Distância de B até C vai ser igual. XC, quem é o teu XC? Aí a gente vem aqui, ó, XC é 4. 4 menos XB, quem é o XB? Menos 2. Só que você tem que botar o menos também, tá vendo? Ó? O menos daqui, ó, é da fórmula. E o menos 2 é do próprio menos 2, que é o XB, tá bom? Então vai ficar o seguinte, essa diferença, distância de B até C, fica assim, ó. Um módulo de 4, eu repito, menos com menos, mais 2. Módulo de 4 mais 2 vai ficar, isso aqui, ó. Isso aqui é igual ao módulo de 6. Então, a distância de B até C é igual a 6 unidades de comprimento. Então, a gente vem aqui, ó, distância de B até C, 6 unidades, certo? Então, agora continuando. E para finalizar, falta agora a gente descobrir a distância de A até C. Pronto, vamos lá. A distância de A até C, você vai perguntar, professor, tem uma forma para calcular a distância de A até C? Sim, e é a mesma para calcular a de A até B. Por quê? Porque no lugar do XB e no lugar do YB, eu vou só substituir por XC e YC. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na distância de A até B. Então vamos lá? Distância de A até C vai ser a raiz quadrada de quem? Vamos seguir a fórmula, ó. Seria XB menos XA se fosse o ponto B. Mas como é até o ponto C, então vai ser XC menos XA. Quem é o XC? 4.
XC é 4, então fica 4 menos XA. Quem é o XA? Aqui, ó, olha para cá. Ponto A, XA, 1, 4 menos 1 ao quadrado, mais, abre parênteses. Se fosse o ponto B, seria YB menos o YA. Como é o ponto C, YC menos o ponto A. YC, 1 menos YA, 5. 1 menos 5. 1 menos 5. Completando aqui. Então, a distância de A até C vai ser igual a raiz quadrada. 4 menos 1, 3 ao quadrado, mais 1 menos 5, menos 4 ao quadrado. Fecha aí todo mundo dentro da raiz. Distância de A até C vai ser igual 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, é a mesma coisa que 4 ao quadrado, porque o expoente é par, que vai dar 16 positivo. 9 mais 16, nós já vimos essa continha aqui, né? Ó, 9 mais 16, que vai dar igual a raiz quadrada de 25. Nós temos que a distância de A até C vai ser igual a 5 também. Né? Então, esse triângulo ele é um triângulo isósceles, né? Ele tem dois lados iguais. Então, a distância de A até C é igual a 5 unidades. Ok? Pronto. Agora, gente, depois que eu já descobri os comprimentos de cada um desses segmentos, para eu calcular o perímetro, basta eu fazer o quê? A soma de todos os lados. Então, vou chamar aqui de Pzão, tá certo? O perímetro desse triângulo. Então, quem é que seria o perímetro desse triângulo aqui? Nada mais é do que a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de A até C. Quando eu fizer essa soma, eu vou ter justamente o perímetro desse triângulo. Então, vamos lá, fazendo essa soma aí. Distância de A até B, nós já sabemos aqui, ó, 5. Mais distância de B até C, 6. Mais distância de A até C, ó, 5. Então, o perímetro desse triângulo vai ser igual a 5 mais 6, 11, mais 5, 16. 16 unidades de comprimento. Ou seja, se fosse metro, seria 16 metros, se fosse quilômetro, seria quilômetros, etc. Tá certo? Então, é assim que a gente resolve esse tipo de questão, beleza? E assim a gente finaliza a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdo, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço!